Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo pela Rádio Trianon, AM 740, Rádio Universal, AM 810 Santos. Ainda hoje e amanhã, neste horário, em consequência do horário eleitoral, como diz o Lucas, produtivo, esclarecedor, horário eleitoral. Ainda hoje e amanhã, neste horário de 12h20. Nós estamos transmitindo aqui do estúdio da Rádio Trianon, através da nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Também AltV, www.altv.com.br e canal na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, ambos 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br e à sua disposição o WhatsApp 974012235 e o telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580. Hoje, quinta-feira, é gente do MPD que fala, nossa parceria com o movimento do Ministério Público Democrático. E representando o MPD, Movimento do Ministério Público Democrático, para que essa parceria se torne real, a Procuradora de Justiça, a doutora Maria Fátima Vaqueiro. Doutora Maria Fátima, é um prazer tê-la aqui. Boa tarde a todos. Mais uma vez eu quero cumprimentar o Zampé pelo convite. Estamos aqui muito felizes de poder estar aqui participando também com tão seletas pessoas que vão participar aqui da nossa discussão, do nosso debate. É um prazer poder estar aqui contribuindo de alguma forma para as discussões dessa tarde. Ótimo. Juiz de Direito, doutor Alexandre Cunha. Boa tarde, doutor Alexandre. Boa tarde, Zampé. É sempre um prazer. O senhor é juiz de direito onde? Agora eu estou no juizado especial aqui na capital. O senhor estava no ABC, alguma coisa Não, assim? eu estava mais na vara da Fazenda Pública, né? Só Sim. Auxiliar. Então agora eu estou cobrindo uma licença maternidade lá no juizado, mudando um pouquinho de áreas. Eu fiz a pergunta que sei que houve uma alteração no teu local de trabalho. Enfim, estou aplicando direito lá no juizado agora. Ótimo. Também conosco o advogado doutor Jorge Luff. Prazer tê-lo aqui, doutor Jorge. Prazer é todo meu, Zancopé, mais uma vez, participar do seu programa, na companhia de tão ilustres pessoas como a doutora Maria Fátima, membro do Ministério Público Democrático, doutor Alexandre Cunha, digníssimo magistrado, doutor Dávio, meu já colega de vários programas, e eu estou aqui à disposição, desejo um feliz programa a todos. Para nós, doutor Dávio Zarzana Júnior. Prazer tê-lo aqui, doutor Dávio. Um prazer, obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui novamente. Temos, como sempre, uma pauta bem quente. O senhor é advogado previdenciário. Isso. Vou guardar para depois para falar que a desaposentação é inconstitucional. É isso que foi dito? A desaposentação é inconstitucional? Não exatamente, mas nós podemos falar no momento oportuno, porque é um tema que muita gente está aguardando mesmo. Acho incrível. Vão devolver o dinheiro? Não pode. Não pode. Depois eu explico com mais no momento propriedade. Isso. A PEC do teto, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou a redação final da PEC 241, que institui um teto de gastos públicos por 20 anos. Não houve mudança em relação ao texto base. A proposta agora segue para o Senado, onde também será apreciada em 2 turnos. 6 destaques apresentados pela oposição foram rejeitados. Bom, se não houve alterações, qualquer inserção aí teria sido rejeitada, né? Doutora Maria Fátima, doutor Jorge Luff, doutor Alexandre Cunha, doutor Dávio. PEC aprovada. Pois não. Doutora Maria Fátima. Obrigada. Nós estamos acompanhando toda essa tramitação, né? Que foi aprovada agora, né? Ontem. Mas eu entendo que, em relação a essa aprovação, nós temos uma grande ameaça à saúde e à educação, porque a ideia em si é boa. O que eu entendo que não foi adequadamente proposto foi essa questão desse prazo, né? Um prazo tão longo de 20 anos, onde a gente não sabe as condições, né? Que vamos ter o número, por exemplo, a população que vai aumentando, as condições sociais do dia a dia. Então, o governo vai ficar, vamos dizer assim, engessado, sem poder agir em razão dessa PEC que vai limitar os gastos nas áreas tão importantes que são a saúde e a educação.
eu vejo que isso daqui é um meio, né, de bloquear os administradores para alcançar a população, inclusive a população mais carente, que vai sofrer com essa medida. Não sabe que essa população existe. Bem, Lamentável. Deixa eu só acrescentar um detalhe. Quando a doutora Maria Fátima se diz, né, o governo faz o que quer. Ele está com a caneta na mão, apesar da PEC, eu estou antecipando o que ele vai fazer. Quando convém, ele respeita, quando não convém, não respeita. Na verdade, Zancopé, eu entendo essa PEC como uma sinalização ao mercado, que o governo quis dar para mostrar que tem vontade de cortar gastos. Só que como, esse termo é interessante. só que como a doutora Maria Fátima colocou com muita propriedade, esse engessamento, ele, de forma linear, assim, para todos os gastos, acaba provocando distorções. Vai atingir, de fato, áreas sociais que a gente não pode engessar, como são a educação, a saúde. O funcionamento da justiça, por exemplo, vai ser atingido fortemente. E nós vamos ter um crescimento demográfico que não vai obedecer essa limitação imposta pela PEC. Nós vamos ter mais população, mais gente que vai ter que ir para a escola, mais gente que vai precisar de saúde. E isso aí me parece bastante incoerente, esse engessamento. Acho preocupante, embora concorde plenamente que tem que haver corte de gastos, principalmente os gastos supérfluos, e não esse corte linear que está acontecendo, que vai atingir setores essenciais para a vida nacional. É isso. Eu vejo com um pouco de ceticismo também, né? Essa PEC foi muito rápido, né? Isso aí está sendo discutido há o que? Um mês, não sei se 2 meses, enfim, já está, né? Passou pela Câmara, vai para o Senado. A primeira coisa que me chama a atenção, né? Por que uma emenda constitucional? A gente já está careca de saber, quem trabalha na área, que a lei em si, né? E, enfim, uma emenda à Constituição por si não faz nada, né? Quem gasta mesmo são os governantes. A gente já tem a lei de responsabilidade fiscal, né? Se fosse observada, né? Em princípio já atenderia. Agora você, talvez sem mudar o comportamento do governante, quer uma emenda constitucional. Se for isso para excusar o governo de gastos, né, em áreas como saúde e educação, por exemplo, a minha impressão é que isso vai ser judicializado, né? A pessoa morrendo lá no hospital vai continuar entrando com a ação. Se o governo vier falar, não posso porque tem a PEC, duvido que os juízes vão aceitar esse tipo de argumento. Então você vai transferir tudo para o judiciário apreciar essas questões. E aí está o mesmo problema que existe hoje com a reserva do possível, né? Quer dizer, você fala que não tem verba, mas quando quer ter gastos zilionários, você faz os gastos. Então não há uma sinceridade, né? Não há uma transparência do governo quando ele fala que não tem recurso, né? Porque quando quer sai, né, alguns o que eu disse bilhões de reais, né? Quando interessa pode, quando não interessa não pode. Então eu vejo com muito ceticismo, né? Emenda à Constituição, e saiu esses dias no jornal, né? Assim, não se tem notícia de outro país no mundo que seja assim, né? E a gente continuou por essas trilhas, né? Desconhecidas, né? A trilha da forma, né? Vamos resolver por uma lei, quando a responsabilidade deveria ser do governante. Ele quem já está há 20 anos, né? Quantos governantes será que vejo com ceticismo? Não seria mais adequado o governo cortar os gastos supérfluos, como por exemplo com carros oficiais, com cartões corporativos, com moradias, com etc., em vez de fazer um corte... Cortou a moradia do Eduardo Cunha. Não, ele ganhou outra. Sim, Cortou a moradia, mas ele teve... mas a outra de primeiro mundo ele foi retirado. Foi retirado, mas agora ele tem... Não queria devolver. Isso é uma forma de... Tem vários. Se for esmiuçar isso, com certeza outros ex-parlamentares continuam ocupando lá, o que é um absurdo. Doutor Dário. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu recebi muitos e-mails e muitos artigos que se posicionaram favoravelmente e contra essa PEC 241. Num dos artigos se dizia o seguinte, que o pessoal da chamada esquerda no Brasil amplificou de uma forma completamente desmesurada a questão da saúde e educação, de modo a causar um alarme que na verdade é falso. Ou seja, a limitação dos gastos futura que vai haver pela PEC realmente poderá atingir saúde e educação.
mas não da forma como está sendo propagado, não por nós aqui, mas pelo chamado setor da esquerda no Brasil, em que há uma série de coisas e de temas que são subjacentes, de viés ideológico, que também não veio ao caso aqui aprofundarmos. Agora, o que chama a atenção, como bem destacado pelo nosso colega magistrado... Deixa eu só ver se eu consigo entender, doutor Dávio. Quer dizer que se divulga que a saúde está muito ruim e não estaria tão ruim. Não seria isso. É que no futuro o impacto seria uma tragédia, mas não seria uma tragédia. Mas se há assim um superdimensionamento da situação, então está te dizendo que não, a saúde está boa, mas estão dizendo que a saúde está ruim. Não, a saúde está ruim, só que ela vai piorar 300%, quando ela pioraria 180%. Estou falando assim, em termos... Sim. É nisso que está havendo esse hiperdimensionamento. Mas como o nosso colega, o doutor Alexandre destacou, a questão dos 20 anos, né? Não existe isso. Esse negócio de eles colocarem por 20 anos que vai haver o teste de... Não vai haver. Eles já fizeram a PEC sabendo que isso não vai acontecer. Não existe esses 20 anos, não existem. Então, há 20 anos atrás, nós estávamos há 2 anos depois do Plano Real. Olha a realidade que nós estávamos. Há 20 anos atrás, nós estávamos em 96, não era isso? 2 anos antes era o Plano Real, não era isso? E agora... Era outra conjuntura, uma outra coisa. Nós tínhamos vindo do Cruzado Novo, né, para o Cruzeiro Real, não era isso? Para o Real. Aí era outra. Agora, daqui a 20 anos, nós não sabemos nem se vai haver paz no mundo no ano que vem, depois que o Trump ou a Hillary forem eleitos, pô. E como foi como foi pensado. Tudo bem, a PEC 241, ela quer sinalizar que o controle de gastos públicos também é uma forma de combate à corrupção sistêmica no Brasil, como muita gente está falando. Muito bem, mas nós já sabemos que esses 20 anos não há. Nós já sabemos que daqui a 2, 3, 4 anos, se isso for aprovado, vai ser alterado de novo. Então é um fim, né? Então, quer dizer, já sabe que é uma coisa que não vai ser por lei que não deveria ser. Deveria ser responsabilidade do governo. Desculpa, só rapaz. Não, mas é isso mesmo. Não podia ser. Já sabe que não vai ser. Não vai. Aonde a gente quer chegar? Nós não vamos, em 2036, estar discutindo o fim da PEC. Não existe. Não. Nós já sabemos que não é isso que vai acontecer. Doutor Alexandre e doutora Maria Fátima são funcionários públicos concursados de carreira, posso acrescentar carreiras brilhantes. Como vocês analisam quando a culpa é do funcionalismo público? Olha, o doutor Dávio e o doutor Jorge Luff são... Eu acho que a culpa, em parte, é de todos nós. Né? Agora, servidor público, né? O servidor que é concursado, né? Que, enfim, se dedicou aí a uns bons anos de estudo para fazer essa opção de vida. Né? Tinha como perspectiva, olha, tudo bem, não vou ganhar tanto agora, né? Mas vou ter uma aposentadoria. Isso não vai ter mais. Né? E, enfim, já também é conhecido que não tem reajuste por inflação. Então você está impondo para determinadas carreiras redução real, né, no poder de ganho. Como eu vejo, eu acho que o servidor público, né, quem vive a vida do serviço público, procura prestar um bom trabalho, está respondendo por algo que não... Né, tenta se colocar uma responsabilidade que não é dele, né, para o servidor sério que está fazendo um bom trabalho. E aí para colocar um elemento, né, que eu acho que eu já falei aqui outras vezes, Polícia Federal. Por que a Polícia Federal hoje está trabalhando tão bem? Eu tenho alguns amigos que se formaram comigo na faculdade que são delegados da Polícia Federal. Na Polícia Civil do Estado de São Paulo não tem. Né, você tem então uma remuneração adequada, você consegue atrair bons quadros. Né? Agora, se quer, né, esquecer isso e falar, não, ó, todo mundo é um marajá, não sei o quê. Então, eu acho que pode representar, sim, esse tipo de política, um retrocesso em termos de estrutura burocrática estatal séria que a gente deveria ter e que agora começou a ter, né? Quer dizer, e não é só o Sérgio Moro, tem uma série de juízes sérios no país que estão fazendo um trabalho independente, com risco à vida, né? O juiz não pode fazer mais nada fora da aula, né, em um lugar. Nenhum só. Então, e paga, né, como toda a classe média nossa aqui, paga mais saúde, paga mais educação, paga mais tudo. Né, e acha que o salário lá de 20 mil reais é uma coisa, né, estratosférica.
quanto que ganha, né, um advogado razoavelmente bem-sucedido, né? Não é o bem-sucedido, o razoavelmente bem-sucedido, está fora do patamar de ganho deles, é isso que tem que ser avaliado. Algo a acrescentar? Não, eu também concordo plenamente. Eu só fiz a pergunta porque as pessoas aparecem na televisão culpando o funcionário público, né? Aí a Polícia Federal é culpada porque está trabalhando bem, né? O juiz é culpado porque está, sabe, o juiz de repente, é lógico que tem a favor e contra, mas aparece mais quando é para denegrir a imagem. E todo o quadro de funcionalismo, indistintamente, é acusado de ser o culpado do que está acontecendo. Eu acho preocupante, né? Infelizmente. Porque quem faz, eu já ouvi de algumas pessoas, assim, quem está cuidando desses casos aí complicados, e agora aqui no estado de São Paulo a gente pensa em especializar varas, né, para combate a organizações criminosas. Os colegas têm medo. Você tem pessoas, né, para exercer esse tipo de função, existe risco de vida. Você quer exclusividade, você quer colocar a pessoa em risco de vida, muitas vezes trabalhando nos rincões do país, e, enfim, né, no faz de conta, para uma pessoa honesta, séria, trabalhadora, você acha, não, ganha muito, né, ele é o culpado pelas mazelas do país. Algo, doutor Elufo? Eu concordo da plenamente iniciativa com privada. Eu acho que não se pode... Pergunto para o senhor, também para o doutor Davi, seria o caso, porque nós estamos, no momento, a acusação de que o funcionário público é o mal do país. Nós estamos com alguns estados da federação em estado falimentar. Sim. Inclusive, a primeira coisa que eles cortam, o que é? O salário dos servidores, aposentadoria, quer dizer, sempre sobra para esse lado mais fraco. Ninguém procura distribuir esses ônus entre todos da sociedade. Há setores privilegiados, privilegiadíssimos, como por exemplo os bancos, que ninguém se preocupa em mexer. Ninguém vai aumentar imposto de banco, ninguém vai fazer nada. Mas vai sobrar para quem? Para os funcionários públicos. É isso. Então, concordo. Não, apenas para ressaltar que eu concordo que, seja qual a mudança que for proposta, uma mudança de cultura gradativa no futuro, que nunca se altere um princípio constitucional do direito adquirido, né? Então, um direito que tem que ser respeitado conforme a situação que cada um está. Doutor Davi, aproveitando o início na apresentação aqui do Gente que Fala, eu falei sobre a desaposentação. O julgamento da desaposentação pelo Supremo Tribunal Federal pode impactar a proposta de reforma da Previdência do governo Temer. O texto teria que ser repassado. O certo é que foi negada a desaposentação. Eu, como leigo, uso esse termo. Não se tem mais direito à desaposentação, que era uma revisão na aposentadoria, aqueles que se aposentaram e continuaram trabalhando na iniciativa privada. E contribuindo. Né? Contribuindo. Na contribuição nunca para. Nunca para. Bom, então vamos... O senhor quer previdência? Não, vamos lá. Então vamos... Apenas para fazer um reparo... Mas extensivo aos outros. Lógico, vamos fazer só um reparo de ordem técnica. A desaposentação em si, ela não seria exatamente uma revisão, mas você pode chamar a desaposentação de um recálculo a partir da contemplação de todas as contribuições que foram feitas pelo aposentado, tanto as anteriores à aposentadoria original, quanto as posteriores, porque esse aposentado continuou trabalhando, continuou vertendo contribuições e, portanto, a base de cálculo que dá direito à aposentadoria nova que se está pretendendo com a desaposentação, essa base de cálculo ela é maior. Então ele se aposentou com 35 anos de contribuição, mas depois ele trabalhou mais 5 anos, ou seja, ele tem um total de 40 anos de contribuição. Então a aposentadoria dele tem que ser calculada com base nesses 40 anos totais de contribuição. Era isso que se pretendia com a desaposentação, independentemente se você ia ficar no mesmo benefício na desaposentadoria ou se você ia mudar de aposentadoria também. Houve muitas ações de desaposentação de aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, com a aposentadoria por idade. A aposentadoria do regime geral para a aposentadoria do regime próprio. Então, tudo isso foi contemplado. Ontem nós tivemos então o julgamento que por 7-4 negou o direito à desaposentação. Só que algumas ressalvas precisam ser colocadas. A primeira coisa, foi um julgamento de 7-4.
4 ministros do STF entenderam que a desaposentação é possível, da mesma forma como o Superior Tribunal de Justiça já havia feito, em julgamento de recurso repetitivo, dizendo que a desaposentação é viável. E uma decisão sobre a qual muitas pessoas conseguiam a tutela antecipada ou a tutela provisória em seus processos, porque a penúltima, por assim dizer, instância do judiciário estava julgando favoravelmente a desaposentação. Tá? Agora, quando você vê o voto que é dado por cada um dos ministros do STF, e ontem nós acompanhamos, inclusive no escritório, com toda a atenção, você percebe que até hoje, infelizmente, os ministros do Supremo Tribunal Federal não têm realmente uma lida aprofundada, não conhecem realmente o que é a verdadeira natureza do direito previdenciário e toda a sua profundidade técnica. Não adianta. E ficou uma questão muito... Por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, ele deu um voto baseado na questão econômica, como nós havíamos comentado. A questão econômica, vai ter um prejuízo para o Brasil, todo mundo vai se desaposentar. E a advogada-geral da União, Grace Mendonça, apresentou um parecer que diz que a União vai ter um impacto de 7,7 bilhões. Não é verdade, gente. Não é verdade. A estimativa baseada nesse cálculo é feita de uma forma completamente torta. Não é verdade. As pessoas têm direito à desaposentação porque a Constituição prevê a retributividade das pessoas que colaboram e elas contribuem com as contribuições previdenciárias e têm direito ao benefício previdenciário em contrapartida. Então, vai ter um impacto. O assunto seria muito extenso, né? Não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas tem um impacto imediato a decisão do STF? Não tem. Por quê? As partes envolvidas nos processos vão entrar com embase de declaração. Ação rescisória, no Juizado Especial Federal, não vai ter. Tá? Pode ser que o INSS queira ações rescisórias para quem ganhou a desaposentação na vara federal, na vara previdenciária. Então, o tema é bastante extenso mesmo. Perfeito. Então eu vou, já que o senhor é advogado previdenciário, tentamos sempre esclarecer. Eu tenho que conversar com a Gisele, mas pois não, Jorge. Não, só para dizer que isso aí é realmente uma falácia, né? Porque, na verdade, aquele que está pretendendo a revisão da sua aposentadoria, ele contribuiu para tanto. Então, ele deu base, deu suporte para obter aquele benefício. Antes havia a devolução desse período. Não é dinheiro do tesouro que sai para a aposentadoria. Não existe isso. Sim. Depois eu complemento. Também tem uma natureza alimentar, como nós estamos comentando, né? Essa questão porque o governo pode até querer receber de volta, mas tem verba de caráter alimentar. Não pode devolver. Não pode devolver. Gisele Souza, setor de eventos da FIPESP. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Gisele, 28 de outubro, data instituída pelo então presidente da República, Getúlio Vargas, como o dia do funcionário público. Portanto, amanhã, hoje 27, né? Aconteceu há 73 anos, 1943. Aliás, a FIPESP já havia sido fundada, né? Duas datas importantíssimas para o funcionário público, com muita coisa bacana programada pela associação para a classe do servidor, que nem sempre é prestigiada como merece, tá certo, Gisele? É verdade, Zancopé. Mas da FIPESP, o servidor público sabe que só vem coisa boa, porque esse é o nosso compromisso. E para esse ano, com o aniversário dos 85 anos de fundação da entidade, a programação de comemoração está intensa, sem falar do grande presente já entregue aos associados, o hotel em São Paulo, que é a unidade FIPESP Capital. Gisele, a missão da associação é promover a integração da classe por meio de serviços voltados à qualidade de vida com foco nas áreas de esporte, lazer, cultura, saúde e educação. Mas fundada há 85 anos, a FIPESP foi sempre assim? Isso mesmo, Zancopé. Além de trabalhar politicamente pelos cumprimentos dos direitos conquistados e também pelos direitos em que acredita serem justos aos servidores públicos, da ativa ao aposentado. E o que a atual diretoria da FIPESP preparou para o funcionário público neste dia em especial, amanhã, não é? Nossa grande festa está programada para amanhã, 28 de outubro, sexta-feira, às 19 horas, no Espaço das Américas, em São Paulo, com shows das duplas Zezé de Camargo e Luciano e Bruno e Marrone. E o presidente da FIPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira, chama atenção para o fato em que é preciso valorizar a dedicação, o trabalho e o profissionalismo dos servidores públicos. E
para festejar com a categoria, as duplas sertanejas promovem a alegria dos servidores públicos que estão presentes 365 dias no ano na vida da população. Gisele, nós estamos falando capital, mas há outras novidades para homenagear o servidor público associado? Sim, também temos homenagens em nossas unidades de lazer. Todos os que estiverem em uma de nossas 17 unidades terão uma comemoração bem bacana, além de um brinde especial. Gisele, agradeço tua gentileza com o nosso Gente que Fala mais uma vez. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores e aos ouvintes do Gente que Fala. Gisele Souza, setor de eventos da FIPESP, a parceria com o Gente que Fala, sempre trazendo informações não apenas aos servidores públicos, mas à população em geral. Conosco hoje no Gente do MPD que Fala, Procuradora de Justiça, doutora Maria Fátima Vaqueiro, advogado Jorge Eluf, juiz de direito Alexandre Cunha, advogado previdenciário Dávio Zarzana Júnior. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais e do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar mostra que a cada meia hora 25 brasileiros, é tão preciso, né, o número aqui que fala em 24,7 brasileiros. Né? Sobra um 0,3 ainda para completar. Mas 25 brasileiros morrem no hospital em consequência de erro que poderia ser evitado, como a má dosagem de medicamentos ou uso incorreto de equipamentos. Além das vidas perdidas, só em 2015, eventos adversos consumiram 5 bilhões a 16 bilhões de recursos da saúde privada brasileira. O doutor Alexandre Cunha, que se referiu a cada vez mais se judicializar a saúde com fatos, informações como esta, doutor Alexandre. Enfim, precisa... Eu não conheci esse dado. Lógico, precisa... Preciso, em 24,7 brasileiros. Assim, com certeza, né, aprimoramentos, né, em todos os setores, quem é usuário, né, de serviço público, serviço privado, agora nesse período lá no juizado especial, que a gente recebe de reclamação, né, de plano de saúde que não defere procedimentos que claramente, né, estão cobertos pelo serviço, no setor público, né, quando estava lá na vara da fazenda também. É uma equação difícil de fechar, né, nessa área, porque a tecnologia sempre avança, né, os custos sempre avançam, o setor público, enfim, tem um orçamento, e no setor privado o pool aí que você faz suas contribuições também devem arcar. Então, acho que aprimorar os desperdícios, né, sempre é algo que é importante. Agora, algo que também me chama a atenção na judicialização é que algumas vezes tem um inconformismo das partes com o próprio desdobramento que é previsível de algumas intervenções, né? E isso acho que o Brasil precisava aprimorar. Por exemplo, questão de se houve alguma falha de profissionais, né, você deveria ter algum tipo de controle anterior à propositura de ações, eventualmente, né, com os órgãos de classe lá já funcionando, sendo motivados a dar um parecer a respeito, né, antes de você já entrar com a ação contra os profissionais. Isso acho que precisava aprimorar. Doutora Maria Fátima? Eu também não sabia desse número, né, de falhas que têm ocorrido nessa questão da saúde com essas condições diversas, né, de administração de medicamentos, mas nós sabemos que também esses funcionários da saúde muitas vezes são mal remunerados, muitos até trabalham em turnos aí, de forma contínua, né, sei lá, 12, 24 horas, eles trabalham de uma forma contínua. Uma carga de trabalho uma carga excessiva, inadequada. Né? Inadequada, e lamentavelmente, né, ocorrem essas situações, né, de administração errada de um medicamento, dessas circunstâncias que estão aí referidas, né, nessa notícia, né? Mas é claro que a gente precisa, a cada dia, o administrador público, porque nós estamos falando aqui do serviço público, né? Cuidar aqui que o ideal, né, pelo menos, seja que pague melhor, remunere melhor esses profissionais que vão atuar na saúde da população, para que eles tenham um adequado, né, tempo de trabalho e muitas vezes não chegue a essa situação que está sendo narrada nessa notícia. É claro que nos hospitais públicos a gente sabe, tem até, talvez até dados
É que números nos hospitais, assustadores que a nos gente... hospitais privados a gente não fica sabendo. Exatamente, a gente não sabe o que acontece. Esse Mas que é o detalhe. a falha Não há humana, uma né? Mas divulgação. infelizmente... Falha humana existe em todo lugar, mas todo no lugar, hospital com privado, certeza. doutor Jorge, ninguém fica sabendo, só a família. Eu acho que esse dado... Não que seja segredo, é É que não há assustador. divulgação com tanta ênfase. Casos de erro médicos são muito comuns, inclusive em grandes hospitais, Sim. afamados. Isso eu sei de experiência pessoal. Agora, o mais grave de tudo é o sistema de saúde, que no modo de ver está falido. Né? Nós temos aí, inclusive os planos de saúde estão sofrendo uma grande evasão, porque as pessoas não podem mais pagar. Estão indo para o SUS, porque esses planos de saúde se inviabilizam até pelos aumentos de mensalidades. Os reajustes são muito acima da inflação, alegando aí inflação, mais sinistralidade, que é uma coisa que é totalmente sem dados empíricos, apenas alegações dos planos de saúde, dizendo que... Eu posso Claro. dar um testemunho próprio. Claro. Já passei dos 60, Uhum. 64. Estava com 59 anos, o meu plano de saúde foi reajustado de 800 para 1.900 Então, reais. Então, mas é isso que acontece. Mais de 100%. Sim, sim. É Mas isso é que chama a atenção. Não, Mas é assim, É. né? além do que os próprios reajustes normais são muito superiores à inflação. Então o que está acontecendo é uma evasão de gente, tá? Muita gente que usava o plano de saúde como única solução, né? Porque vai para o SUS. E aí é impraticável, porque o sistema não comporta, não suporta, e nós temos a sucessão de erros até por isso. Aumentam os erros, aumentam os casos de ministrar remédios errados, de dar um tratamento inadequado por causa desse acúmulo, e é uma coisa praticamente sem solução. Eu não vejo nenhuma solução a médio prazo para a situação da saúde no Brasil. Com corte de gastos. Nem com muito menos. Algo acrescentar, Muito doutor Cláudio? Não, é só uma curiosidade, é que não sei se é discutido isso também. Como é que anda a qualidade das nossas faculdades de enfermagem, hein? Dos auxiliares de enfermagem, porque você vê aqui 24,7, o que seria exatamente um ser humano 0,7? Eu não sei, mas tudo bem. Morre em um hospital em consequência de um erro que poderia ser evitado, como a má dosagem de medicamentos, auxiliar de enfermagem, uso incorreto de equipamentos, auxiliar de enfermagem. Um erro que poderia ser evitado, qualquer profissional de saúde, qualquer pessoa. Mas não que as pessoas estejam apenas desgastadas pelo excesso de trabalho, ou que recebam uma remuneração incompatível com aquilo que eles mereceriam, que com certeza a maioria merece mesmo uma melhor remuneração e merece uma melhor condição condigna, né, de retribuição salarial. Agora, me preocupa também a forma como está sendo formado o profissional que vai, depois de tantos anos, aplicar ali a 20 gotas, ao invés de aplicar as 30, ou... Uma coisa que me preocupa, porque esse tipo de questionamento já foi levantado publicamente, por exemplo, com referência à advocacia, os advogados mal preparados, já foi levantado contra os juízes, que tem juízes e juízes, já foi levantado contra os profissionais da mídia, né? Agora os auxiliares de enfermagem, eu não vejo isso ser falado tanto, como se fosse uma coisa, um tema tabu. Eu acho que não deveria ser, deveria investigar todas as nuances desse tema, que é bem complexo. Doutor Alexandre, Juliana da Sé, participando aqui através do nosso 3289-3580, pergunta ao senhor sobre a decisão do CNJ de que palestras de juízes deverão ter cachês sigilosos. Não tenho conhecimento disso, mas a pergunta é da Juliana da Sé. Essa decisão, olá Juliana, essa decisão eu também não conhecia. Bem, para quem, né, trabalha aqui na planície, né, não existem esses cachês de, né, com mais de 3 dígitos. Né? Então, os cachês que a gente ganha, R$500, quando ganha, né? No geral, para você ser convidado para falar alguma coisa já é uma honra, né? Aqui, por exemplo, a gente está sem cachê. Bom, porque o senhor não é um ex-presidente da República, então o senhor não pode receber. Da minha parte não teria problema nenhum de divulgar. Agora, para quem ganha muito, aí tem que ver o que eles acham, se é bom
tá sigiloso, né? No máximo é para compensar a gasolina. É, quando muito, uma gasolina. Né? Doutora Maria Fátima? Eu também não tinha conhecimento disso e realmente aqui até me surpreendi com isso. Nós também estamos aqui voluntariamente. Sem almoço, a gente pula o almoço, paga o estacionamento, discute o assunto, mais ou menos. E com ônus do estacionamento. Mas assim, um prazer, é sempre um prazer. Dona Maria Fátima, Marcelo das Perdizes, o que o Ministério Público de São Paulo pode fazer por aqueles que tiveram imóveis desapropriados para a expansão do metrô e ainda não receberam? Posso responder? Não pode fazer nada. Entra na fila do precatório. Só na fila do precatório, né? Porque realmente não pode fazer nada, né? Gente, parece ironia, né? Mas lamentavelmente não pode fazer nada. Né? Precatório. É desapropriação, né? Sim. O que se faz, né, judicialmente, que inclusive foi algo que surgiu da jurisprudência, isso é importante falar, sempre vem o ativismo judicial, né, o juiz decidindo fora da lei, foi se obrigar, né, antes da administração tomar a posse do imóvel, né, você depositar o valor, né, de uma avaliação que é determinada pelo juiz, né, já logo no início da ação, previamente. Né? Então essa é a medida que judicialmente, além da lei, esse é o ativismo há anos, né, que agora tudo parece que é novidade, agora os juízes são ativistas, para garantir, né, na medida do possível, a prévia e justa indenização. Deixar isso para precatório, aí esse é um outro assunto que renderia já uns 3 encontros nossos aqui, o absurdo que é, né, você deixar a pessoa, imagina com a gente, né, você perde o imóvel, não recebe indenização, vai morar onde, o que você vai fazer? Vai receber isso daqui a 20, 30 anos. É uma coisa inimaginável. Dr. Jorge Luff, o nosso indefectível Jaime do Jardim Bom Filhole, pergunta ao senhor sobre os sucessivos recursos oferecidos por advogados ou por promotores no caso da acusação. Não sei a que ele se refere aqui. Eu sou leigo no assunto, não entendi. Bem, Jaime, essa é uma questão que... Acho que é aquela história do advogado ir oferecendo recurso e ao duplo grau de jurisdição, que agora os juízes eles podem condenar diretamente com a condenação em segundo grau, já iria direto para a prisão a pessoa, e eles estão dizendo que isso pode agora, porque esses recursos se eternizam. Essas propostas, inclusive, daquelas medidas do Ministério Público Federal, né, uma das 10 propostas, no sentido de diminuir o número de recursos para possibilitar uma efetividade da justiça, né? Mas eu acho que isso tem que ser encarado de forma que não comprometa o direito de defesa e a presunção de inocência, que são princípios constitucionais basilares do nosso Estado democrático de direito. Então, se há um preço a pagar pela democracia, eu acho que a gente tem que pagar. Ou seja, tem que ter presunção de inocência, tem que se observar todo o devido processo legal, no caso de criminal, antes de encarcerar uma pessoa. Essa é a posição, inclusive, da OAB com relação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que autorizou o encarceramento já no segundo grau de justiça. Pergunta direto para o Dr. Jorge. Alguém acrescentar alguma coisa? Doutor Alexandre? Eu tenho uma visão um pouco distinta, assim, né? Também acompanhando o Jorge, evidente, né? Tem que ter o devido processo legal. Mas mais uma vez, o direito funcionando por ele mesmo, né? Quer dizer, a pessoa é presumivelmente inocente, tudo bem. É pega cometendo um crime. Será que é presumível? Dá para presumir inocente? Já teve uma sentença em primeiro grau, né, de um juiz independente que falou que ela é culpada. É presumivelmente inocente. Não só teve a decisão do juiz, tem uma decisão do tribunal, dizendo que ela é culpada. Né? Então, assim, tem dificuldade de ainda achar ela presumivelmente inocente, ainda que se queira colocar, não, olha, ainda não pode ser falado que ela é culpada. Para o sistema funcionar, e parece que o nosso sistema penal não está funcionando, né? Se estivesse funcionando, se as pessoas tivessem medo de prisão por corrupção, não estaríamos onde estamos hoje. Né? Para funcionar tem que ser feita alguma coisa intermediária. Eu acho que condenação em segunda instância é bastante razoável. Se o doutor Alexandre me permite, isso não está impedindo em absoluto que a Operação Lava Jato, por exemplo, esteja encarcerando todo mundo
antes de ter julgamento, de primeiro grau. Tá tudo, prisão preventiva agora virou panaceia, né? Então, eu acho que até nada impede, em casos específicos, que o juiz mande prender preventivamente a pessoa. Por outro lado, mesmo que exista essa possibilidade de decretar prisão após o julgamento de segundo grau, também é uma faculdade. O tribunal pode mandar, como pode não mandar, se achar que não é o caso. Não é obrigatório. Então, é uma discussão um pouco enviesada essa, entendeu? Perfeito. Doutor Dávio, não é a área do senhor aí, não há recursos, e mais recursos na Não, só achei, Previdência? eu tive um pensamento engraçado se o Lula está ouvindo o programa. Né? Aniversário Ele dele, desliga o deve modo da estar. estação, né? Tá aniversário, está comemorando. Acho que não tem muita gente junto com ele para comemorar. É verdade, é verdade. O Hélio Aldevino, pelo Facebook. Qual seria um valor indenizatório por erro médico quando da falta de prescrição de medicamento não realizada pelo médico e o paciente vai a óbito? Qual a prescrição para entrar com uma ação na justiça? Prescreve? Há uma prescrição disso? Tem prazo? Tem que mover dentro do prazo? Dependendo do prazo. Acho que para responsabilidade civil, não sei se são 3 anos, né? Precisaria dar uma olhadinha São no 3 anos. código. São 3 anos. Saiu do 20 e foi por 3 anos. Isso mesmo. Mas depende do caso a caso, né? E esses casos, assim, tem uma riqueza de detalhes, não dá para se falar, né, em abstrato. Mas o importante é isso, pelo menos na minha experiência, né, no que eu julguei de erro médico, no geral a ação é improcedente. Você vê que a ação ela é proposta com poucos elementos, não tem nada ali, né? Eu mesmo, um caso que aconteceu próximo a mim, né? E ainda eu nem tinha passado no concurso da magistratura, né? Uma pessoa próxima foi no posto de saúde, recebeu uma aspirina, depois, alguns dias depois, morre por aneurisma. Né? O leigo já teve o remédio. É o imediato. Aí depois você vai ver um perito falando, olha, não é assim, né? Enfim, a aneurisma pode acontecer, não tem relação. Aí a pessoa só com uma impressão já entra com uma ação, né? Aí pede indenização, aí o médico já tem que contratar o advogado, já vai gastar aquilo mesmo, já é um prejuízo. Depois a gente não entende porque não tem médico que trabalha no SUS, né? Sim. A pessoa vai abrir, né, o corpo da pessoa lá para ganhar. São salários ridículos, né, que pagam no geral para o médico do SUS. Vai abrir uma pessoa, mas você recebe enfrenta uma ação por erro médico, né, numa cirurgia, aquilo pode acabar com toda a sua vida, né? Então, Doutor Eluf, cerca de 300 indígenas estão na Universidade de Brasília para o 2º Fórum de Educação Escolar Indígena. Debatem temas diversos como o financiamento da educação, sistema próprio de educação e a criação da universidade indígena. Eu me referi ao senhor porque é o caso de uma indígena que foi proibida de participar do exame do Enem, então por isso que eu me referi direto. Não está aqui na notícia, mas eu estou acrescentando. Eles estão debatendo essas reivindicações. Os povos indígenas, além de toda a proteção que merecem da nossa legislação, da Constituição, eles têm uma proteção especial justamente por significarem o povo original da terra, né? Então deve ser preservado toda a sua integridade, inclusive os costumes, sua cultura. Eu sou amplamente favorável a que tenha demarcação de terras indígenas, que tenha até uma universidade indígena. Porque eles estão reivindicando. Eu acho até que seria fórum de interessante, educação. justo porque precisa ser preservada essa cultura, a língua que está se perdendo. Com certeza. Então, eu sou simpático a essa ideia, acho que não pode haver nenhum tipo de restrição àqueles indígenas que queiram se integrar à sociedade e participar dela como qualquer cidadão. Então, inclusive, direito, né, constitucional, a educação, tudo tem que ser preservado também para o povo indígena, né? Porque restringiu, porque... Eles estão com dificuldades. A notícia é porque no momento eles estão com dificuldades de deixar as suas aldeias e frequentar escolas. Mas se a moda pega, né? Quantas faculdades vão fazer também. Tem que pensar um pouquinho tem que ver, como assim, isso vai se viabilizar. Se simpático a ideia, acho que é evidente agora, né? Mas vai ser só para os indígenas? Será que isso é uma coisa adequada? Quem está querendo integrar aí vai fazer algo também? separado? Onde consegue convergir eu acho que aqueles todos? que queiram
frequentar, como eu disse, as universidades Existentes, né? regulares, eles Regulares. podem. E Com aqueles certeza. que queiram preservar sua cultura, sua língua, eu acho que o Estado deve ampará-los. Deve ampará-los porque Também acho. é um resquício aí da nossa... São os verdadeiros brasileiros, vamos dizer. Então, acho que a gente deve... Tomamos as terras dele. Exatamente. Doutor Alexandre. Mas essa é a realidade, né? Com Troco certeza. É de difícil espelhinho falar e- tanto tempo. Eu não invadi terra de ninguém. Né? Sim. Tudo que eu tenho na vida foi estudo, trabalho, né? Acho que todos Muito aqui, bom. né? Com Assim, não certeza. casei com mulher rica, enfim. Mas tem ascendência portuguesa? Eu tenho ascendência portuguesa. Não, também. invadiu. Não, é verdade. Simplificando, né? Eu acho que a gente está com... Bem, sei lá, também é meu ponto de vista, né? Perfeito. A gente tem que começar a trabalhar, tem que melhorar, né, o sistema de uma forma geral, para que efetivamente o país seja um país de oportunidade para todos e que a família da pessoa influencie o mínimo possível na chance de êxito. Né? Isso para todo mundo. Agora, cada vez a gente vai criando, né, e cota para isso, e vantagem para aquilo, o sistema vai ficando meio maluco, né, já não é... Inchado. Já não é o sistema já tem algumas obscuridades. Aí você vai criando essas vantagens, né? Às vezes você pode criar mais problema do que solução. Eu ainda acredito, né? Algumas medidas pontuais são importantes, pô, que nem o Jorge que falou. Quer, né, ir na universidade que todos vão? Eu sou favorável a uma política afirmativa, né? Não, algumas vagas e tal. Mas aí depois ele vai, não, aí para o concurso público. Calma, mas todo mundo fez a mesma faculdade? Sim. Né? Todo mundo fez a mesma faculdade. Aí uns vão ter uma pontuação, e é uma coisa difícil, né, do que outros. Eu torço para que a gente caminhe para um país que a gente consiga igualar mais as oportunidades e que a pessoa, pelo seu esforço próprio, ascenda, né, aos graus, né, superiores, tanto de educação quanto profissionais. Uma última notícia na pauta aqui. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, marcou para o dia 3 o julgamento de ação que pode considerar inconstitucional que políticos réus em ações penais estejam na linha de sucessão do presidente da República. A ação deve atingir diretamente o presidente do Senado, Renan Calheiros, que é o terceiro na linha sucessória, que é alvo de denúncia em um dos processos da Lava Jato. Ele é o segundo, né? O Temer, o presidente da Rodrigo Maia e ele, né? É. Ele está na bica ali no segundo. Ele anda nervoso, o Renan Calheiros. Ele Ele anda muito bravo, Tem né? que torcer para o Temer viajar e o Rodrigo Maia ficar doente. Se eu fosse o presidente do Senado, eu ficaria bastante preocupado. Depois também. que ele chamou um juiz lá de primeiro grau de juizé. Juizeco, é verdade. E eu acho que ele mexeu com uma... Não é com o corporativismo. Eu acho que o juiz é membro do Poder Judiciário. Não importa se ele é juiz de primeiro grau ou juiz do Supremo Tribunal Federal. Então ele tem que ser respeitado como uma autoridade de um poder. Cada juiz responde pela integridade do Poder Judiciário quando ele dá uma decisão. Então ele não pode ser classificado de acordo com a sua instância de atuação. E me parece que essa notícia não é exatamente o que está sendo veiculado. Pode-se considerar que aquela autoridade que esteja respondendo a um processo como réu não possa ocupar o cargo de presidente da República. Nesse caso, assume o substituto, o sucessor, vamos dizer. A notícia é o inverso, né? É. Não é ele estar preocupado com a notícia, né? É quem pode suceder é que... Se não for ele, Sim. como terceiro da linha, vai ser o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ou ele não teria um foro privilegiado que o isentaria. Né? Não. É esse o detalhe. Não. For Seria. privilegiado é o processo no Supremo Tribunal Federal. Mas se ele estiver na condição de réu, ele entra nessa regra aí. No caso, a Carmen Lúcia que viria, então. Sim. Na Sim, sequência. justamente. Quero ver você. Tá certo, tudo bem. Mas eu volto a Por que dizer... isso? Não, tudo bem. Ela que saiu em defesa do magistrado. A gente está um pouco chateado com ela, porque ela no final falou que a desaposentação não podia, então a gente também já não está gostando muito da história, viu? Agora, volta a falar, mas o Renan Calheiros está nervoso, né? Ultimamente, só para voltar a tocar nesse assunto, mas tudo bem. Doutora. Pois não, doutor Alexandre. Assim, é tudo muito ruim, né? Essa história, né? Que a gente já conversou outras vezes, estava conversando com o Jorge um pouquinho antes da gente começar, falamos do Cunha, né? Sim. O que foi, né, aqueles mais de 6 meses,
nós como espectadores, né, vendo diariamente no jornal, não consegue votar porque criou-se isso, não consegue se julgar porque fez aquilo. Ele ficou muito nervoso enfim, também. Mais menos, né? Menos, ele, menos, né? E enfim, o Supremo afastou ele. Se não tivesse afastado, ele podia estar ainda hoje. Exato. Então, assim, independentemente dessa notícia aqui, eu acho, assim, como cidadão, acho não é Seria adequado. o primeiro na linha da sucessão. Não é adequado, né, pessoas que respondem a processo criminal, um processo sério, né, não é, enfim, algo que pode ter, né, está respondendo por uma calúnia, né, que algumas coisas que pode ter alguma situação, respondendo por alguns crimes, né, desvio de recursos públicos, eu não sei se é o caso do Renan, mas enfim, falar em abstrato, né, parece que ele tem alguns processos. Eu acho que realmente um processo criminal, né, envolvendo assuntos sensíveis, crimes contra a administração pública, por exemplo, né, não poderiam assumir a linha sucessória. Grave dessas pessoas tem processo, né, e aí ministro, aí deixa de ser ministro, os problemas que isso gera, né, aí já tem aquilo ali, não, é um casal, aí uma pessoa tem foro privilegiado, a outra não tem, pode fazer busca na casa, não pode. Olha os problemas que a gente cria, né, e que dão discussões jurídicas fantásticas, mas é uma coisa que não é factível. O direito tem que ser factível, tem que ser, você tem uma previsibilidade de aplicação dele, o foro privilegiado tira um segundo grau, né, então tem que todo mundo responder processo aqui embaixo, enfim, né, e aí depois segue o sistema, que inclusive o nosso é bastante generoso, né, com relação à possibilidade de recurso. Como aconteceu aquela questão que se discutia, que agora já foi assentada lá no STJ, a questão dos prefeitos, né, que estavam sendo processados por improbidade administrativa, né, e que alegava a questão do foro junto ao Tribunal de Justiça, né, mas felizmente, né, o STJ assentou que não, eles têm que ser processados junto ao juiz da comarca, né, e isso vem bem a mostrar que se der foro privilegiado, né, para qualquer agente público, então como é que inviabiliza o julgamento, né? Não tem como julgar tanta gente agora em um se essa delação premiada que está se anunciando aí, que vai envolver mais de 200 deputados e senadores, como é que o Supremo vai dar? Como é que o Supremo vai dar conta disso? Não tem condições. Não tem como. Vai sair um pacote grande. É o que tudo indica, né? O brasileiro está cansado da corrupção. Chega, a gente não aguenta mais. E, como dizia lá o Capitão Nascimento, em Tropa de Elite, um recado aí para Renan Calheiros e para outras pessoas, pede para sair, pô. Pede para sair, já está na hora, pede para sair. Doutor Dário, só para... Estamos no finalzinho do nosso Gente Me Fala. O caso da desaposentação, como não houve unanimidade, então esse assunto pode voltar à discussão? Olha, o que vai acontecer? Provavelmente a questão da desaposentação ela está encerrada no Brasil, mas não imediatamente. Como é que se faz isso? Eles devem entrar com embargos de declaração, as partes de cada processo, só que esses embargos vão demorar muito para serem julgados. Então, não há um prejuízo imediato para aqueles que já conseguiram, por tutela antecipada, a desaposentação. Para essas pessoas, contra essas pessoas, talvez o INSS tente uma ação rescisória ou tentar reaver os valores. O INSS não vai conseguir, porque a Constituição prevê que a aposentadoria é verbo de caráter alimentar. Então, imediatamente vai gerar uma grande repercussão que provavelmente vai interferir na reforma previdenciária que já está se avizinhando aí. Dr. Dávio Zarzana, agradeço a tua gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. Sempre muito bom. Eu agradeço mais uma vez e, novamente, eu repito, pede para sair. Dr. Jorge Eluf, muito bom tê-lo aqui. O prazer é todo meu, mais um excelente programa de alto nível, com pessoas que conhecem do que estão falando e sabem transmitir aos seus ouvintes. Então, eu queria agradecer novamente, agradecer a doutora Maria Fátima, doutor Alexandre Cunha, doutor Davi Zarzana, e estou sempre à disposição, estarei sempre à disposição. Doutor Alexandre Cunha, muito bom tê-lo aqui. Agradeço a todos, foi uma tarde bem agradável, né? Pulamos o almoço, mas sem cachê, valeu a pena. Cumprimento a todos na pessoa do São Copé. A nossa parceria do Gente do MPD que Fala é possível graças a senhora que representa o MPD. Também agradeço aqui a oportunidade de estar mais aqui, embora tenha até sido pega de surpresa, né? Que bom. Fui convidada assim ontem à noite, né? Ótimo. Mas agradeço, quero deixar aqui meus cumprimentos, né, aos demais participantes, na sua pessoa, e também estamos aqui às ordens, né, para
eventuais oportunidades e esperamos ter contribuído para essa programação. Eu agradeço, né? Muito bom as pessoas quando dizem, eu fui pego de surpresa. É verdade. E tem conteúdo, é ótimo. Gente que fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavão, produção cultural Ricardo Godoy, na Rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã ainda com o horário eleitoral. Gratos, boa tarde e até lá.